Você já pensou em fazer aquele facilitador para deixar sua costura retinha ou um porta-cone de linha aí sem gastar nada com isso? Quer saber como? É o que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui eu te ensino a modelagem, corte e costura sem cálculos matemáticos. É isso mesmo que você ouviu. Se você está iniciando na costura ou se você quer aprender aí, não entende nada de costura, mas sonha em costurar suas próprias roupas, clica aqui no link na descrição e já se inscreva para o nosso próximo evento, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Sim, gente, muitas pessoas não sabem que é possível fazer modelagem sem matemática. Vocês acreditam nisso? Então já clica no link e se inscreve para você ver com seus próprios olhos. Mas hoje eu quero falar para vocês de alguns itens para facilitar o seu dia a dia. Eu falo muito para vocês dos calcadores, inclusive a gente já tá com o nosso mini curso, vou deixar aqui também na descrição. Mas às vezes vocês me mandam, Poliane, eu não posso comprar um kit de calcador, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer, não vai dar, minha costura tá torta, eu não consigo comprar um guia. Eu entendo, gente, às vezes a gente não pode comprar ou a gente não encontra, dependendo de onde a gente mora. Então hoje eu vou dar dicas de coisas que você pode fazer e você tem aí na sua casa. Muitas das vezes essas coisas iriam para o lixo e vocês podem reutilizar aí e ser um facilitador para o seu dia a dia, certo? Então bora começar! Vamos começar aqui com um erro que muitas iniciantes cometem, que é usar o cone grande na máquina doméstica. Ah, Poliane, eu coloco numa canequinha. Gente, não coloquem o cone grande atrás da máquina na canequinha. É preferível que vocês coloquem no chão ou num pote alto. Eu já dei aqui algumas dicas, então eu vou dar várias dicas aqui de como que vocês podem utilizar o cone grande na máquina doméstica. Por quê? Quando você coloca ali na canequinha, vou mostrar aí pra vocês. A linha, ela não vira da forma correta. Ela vai dando algumas puxadinhas aí, dando uns tranquinhos na linha, e isso pode deixar a sua costura desalinhada. Pode pular ponto, pode embolar, ou fazer aquele pontinho não muito bonito. E isso é muito simples de ser resolvido. Sim, eu vou deixar aqui 3 dicas super simples para vocês resolverem isso. Primeira dica, vocês podem colocar sim atrás aí da sua máquina, mas você pode colocar ela dentro de uma garrafa PET. Isso mesmo que vocês ouviram. Por quê? A garrafa PET, vou mostrar aí para vocês. Vejam que ela tem a altura quase mesma do que a máquina. Então, o que acontece? Ela vai puxar a linha e a linha vai desenrolar da forma correta, virando toda a lateral. Então, ela não vai dar o tranquinho na linha, o que vai facilitar e deixar o seu ponto lindo. Outra dica aqui que eu, inclusive, já ensinei pra vocês, é vocês fazerem um suporte. Gente, esse suporte aqui, eu fiz com cabo de vassoura. Então, simplesmente, você corta aqui o cabo de vassoura, tá? Ele tem que ser altinho. Aqui eu cortei mais 2. Por que eu fiz ele dessa forma? Porque aqui eu consigo usar 2 linhas, tá? Então, super prático. Corta aqui uma madeirinha, prega o seu cabinho de vassoura, pode colocar aqui com preguinho ou com parafusinho, não precisei nem de furadeira. Com a própria mão eu consegui parafusar. Aqui eu coloquei os pauzinhos menores para guardar as bobinas cheias, né? E eu levo ele para todo lado, gente. Aqui vocês podem colocar tanto esse ganchinho, que é com rosca, ou até mesmo um araminho, tá? Importante que ele seja alto, para não dar atração na linha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Do mesmo jeito que a gente viu aí na garrafa PET, ó. A linha vai desenrolando a volta toda. Vejam que ela não dá tranco. Então, dessa forma, a sua costura vai ficar perfeita. Mais uma dica simples aí também que você pode resolver quando você quiser usar o seu cone. Se você não tem uma garrafa PET, se você não quer ter o trabalho aí de fazer o suporte, você pode usar esse copinho de canudo. Sim, você pode usar um copo de canudo. Às vezes tem aí na sua casa, ou vocês encontram também bem baratinho. Por que tem que ser o copo de canudo? Com tampinha, tá, gente? A gente usa essa tampinha como base. Se você simplesmente colocar o seu cone grande em cima da máquina, ele também vai dar tração. Mesmo que você coloque ali, eu já vi o pessoal falando, para colocar o tubinho da caneta, que dá certo, até dá, gente. Só que ele também vai dar aquela tração na linha, tá? Ele não vai girar com facilidade. E quando você coloca ele com o potinho aqui, né, o nosso tampinho, olha só, ele roda. Então não precisa nem ser o tampinho, pode ser um canudinho você cortar, de repente um papelão, um pedacinho de plástico, um tampinho de alguma coisa, ó. Corta ele, faz um buraquinho. Eu já peguei o meu pronto aqui pra facilitar, tá? Um copinho velho que meus filhos não usavam mais. E ele roda. Vou mostrar pra vocês aí na máquina. Olha que bacana. É só você encaixar
no lugar onde coloca a linha e ele já vai rodar. Então, se a sua máquina tem esse pininho, porque algumas ela é deitada, né? Mas se a sua tem, você pode usar, que é a forma mais simples. Então, você não precisa nem fazer nada, é só colocar ali o canudinho e já pode estar usando. Só lembre-se de colocar essa base, que rode, tá? Para não ter perigo aí de dar tração na sua linha e o seu ponto ficar feio ou desregulado. Poliane, mas a minha dificuldade é deixar a costura reta. Pensando em vocês que têm dificuldade de deixar a costura reta e não tem um guia de imã, que eu recomendo e muito, gente, é uma peça baratinha, mas se onde você mora não tem, se você ainda não encontrou, se você não pode adquirir, o que você pode estar usando? Você pode estar usando um grampinho de cabelo. Isso mesmo, vou mostrar aí pra vocês. Vocês vão colar o grampinho de cabelo, então vocês podem regular, deixar ele mais largo, mais estreito. Ele vai ajudar muito você fazerem principalmente barra. Quando vocês vão fazer a barra de uma peça, vocês dobram, ó, encaixa dentro do seu grampinho e aí é só costurar, que ele vai formar como se fosse um guia ali. Ele não vai deixar a costura passar daquele limite e ainda vai segurar a barra pra você, o que vai facilitar e deixar a sua costura retinha. Então, vocês podem usar aí pra deixar a costura mais reta. Vocês viram que eu colei ali com a fitinha crepe, tá? Pode colocar uma fita, com alguma coisinha, só prender, deixar ele bem firme e passar a sua costura, que ele vai deixar tudo retinho. Até quando vocês forem fazer união de duas peças, vai juntar dois tecidos, encaixa os dois tecidos aí dentro do grampinho, cola o grampinho ali, né? Encaixa e passa a sua costura, que ele vai ajudar a deixar a sua costura retinha. E falando em costura reta, uma grande dificuldade, principalmente de quem tá iniciando, é fazer alças e viés, principalmente aquelas alcinhas finas, né? E aí, o que a gente pode fazer, Poliane? A gente tem, inclusive, no nosso kit de calcadores, o aparelho para viés, mas se você não tem, você pode adaptar com uma caixinha de leite, gente, isso mesmo, uma caixinha que é pro lixo. Por que a caixinha de leite? Posso usar outro material? Até pode usar um papelão, um papel mais durinho, mas eu gosto da caixinha de leite por esse motivo aqui, ó. Por ele ser laminado a parte de trás. Então, pode ser uma caixa de leite, uma caixa de suco. Então, quando você usa essa parte laminada, ele fica mais liso. Então, ele não vai segurar o seu tecido, o que vai facilitar aí na hora de você fazer o seu aparelho, tá? Como que a gente vai fazer? Vou mostrar no vídeo aí pra vocês, ó. Só vocês medirem, abre o tecido que vocês vão usar ou o viés comprado, qual vocês preferirem, corta aí na mesma largura e faz a mesma dobradura que seria o viés. Então, você dobra as duas laterais e depois dobra no meio, como se fosse montar um viés. Depois, é só você colar somente uma das laterais, né, gente? Pra gente poder passar o tecido ali dentro. E agora, você encaixa o seu tecido que vai ser o viés e passa o outro tecido por dentro do seu aparelho. E pronto, gente. Uma caixinha que é pro lixo virou um passador de viés. Eu já ensinei pra vocês também fazerem esse aparelho com latinha de refri. Mas eu sei que a latinha pode ser mais complicado pra você estar cortando, pode ser perigosa, tá? Apesar que ela vai durar mais tempo. Mas aí vocês podem fazer uma improvisada com caixinha de leite que vai dar certo do mesmo jeito. E aí vocês podem fazer, vai fazer uma alça mais larga, dobra ele mais largo. Vai fazer uma alça mais fininha, um viezinho fino, vocês dobram ela mais fininho. Vocês regulam aí e podem fazer de vários tamanhos. E vai facilitar e muito aí o seu dia a dia com uma coisa que provavelmente ia pro lixo. Mais uma coisinha aqui que ia pro lixo, poderia ir pro lixo, mas eu reaproveitei e eu quero mostrar pra vocês, é aquela base ali. Vocês estão vendo, gente? Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês. Eu montei esse porta-linhas aqui, tá? Com isopor. Então, eu peguei 2 isopor, ó, até deixei a lateral aqui pra vocês verem. Colei um no outro, encapei ele com o contact, minha parede aqui, gente, toda de contact, olha que linda. E aí, vocês podem fazer esse porta-linhas, que vai ser muito útil. Como que eu fiz? Eu só encapei ele e fiz os buraquinhos, ó, e peguei esses palitinhos. Esse aqui não é o de churrasco, tá? Eu usei o de algodão doce. Então, se vocês tiverem só o de churrasco, pode usar o de churrasco. Mas o de algodão doce, ele é mais grossinho, ele é mais resistente, então eu gostei mais dele. E aí, é só você fazer o buraquinho, ó, vir aqui e colocar ele na diagonal. Desse jeito aqui. E aí, você pode colocar um pouquinho de cola quente, só pra não soltar, mas só assim ele já ficou firme. E aí, vocês encaixam as linhas. Por que que isso é útil, gente? Até separei 2 aqui pra vocês verem, ó. Estão vendo essas 2 linhas? Olha o que aconteceu. Estão vendo que ela tá toda manchada? Essas linhas estavam guardadas numa caixinha. Como onde eu moro aqui
é muito úmido, né? É sítio, tem muita árvore. Então, elas emboloraram, gente. Então, vocês correm o risco de perder. Já pensou? Eu acho que eu tenho uma branca também que acabou indo pro lixo. Essa aqui eu até posso utilizar, dependendo do que eu for fazer, se for na parte interna, né? Mas se for uma linha mais clarinha, você vai perder a sua linha. E desse jeito aqui, além de ficar organizado, ó, não pega espaço nenhum, porque vai ficar na parede. Você não corre o risco de deixar ela embolorar, porque ela tá aqui, né, no tempo, então ela não vai ter perigo de embolorar. Quem mora em lugares que tem muita poeira, pode colocar um saquinho em cima deles, mas aí vocês também tomem cuidado para não embolorar a linha de vocês, tá? Não pegar umidade. Então, fica aí uma dica super simples. Esses pedaços de isopor, muitas vezes, é jogado fora. Às vezes, a gente compra alguma coisa para casa, televisão, e aí eles vêm protegendo, né? Então, vocês podem usar para fazer aí um super colocador de linha aí pra vocês, ó, coube vários aqui, coloquei também aqui as menores, coloquei aqui as bobinas, então fica aí uma ideia criativa para vocês fazerem no espacinho, no cantinho da costura de vocês. Então, vocês viram aí quantas coisas bacanas, facilitadores, que vai ser muito útil, gente, eu uso, tá? Eu tô mostrando pra vocês porque eu uso essas dicas no meu dia a dia. Inclusive aqui, o meu porta-cone eu uso todos os dias. Desde que eu fiz, eu nunca mais me desgrudei dele. Ah, me perguntaram assim, Polina, pra que fazer esse negócio para usar dois? A gente usa muito quando a gente usa agulha dupla. Quando a gente usa agulha dupla, ele é muito útil, principalmente quando vai bordar. Porque se a gente colocar ele em qualquer lugar, ou dentro da xícara, como o pessoal coloca, elas acabam embolando uma linha na outra. E dessa forma aqui não, ó, cada uma vai sair do lado dela certinho. Aí não tem perigo de uma linha enrolar na outra. Então, vocês viram aí que coisas simples, coisas que vocês têm aí na casa de vocês e muitas vezes ia pro lixo, vocês podem fazer facilitadores aí pro seu dia a dia. E já conta pra mim no comentário, você tem alguma dica, tem alguma coisa que você faz aí no improviso, a gambiarra da costura? Hoje foi o dia da gambiarra da costura. Tem alguma gambiarra da costura que você faz aí e dá certo? Deixa aqui pra gente nos comentários. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhuma dica. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários e nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês e até a próxima!